Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre leis volumétricas. Qual que é a ideia dessas leis volumétricas? A gente tem duas que são principais. A gente tem a primeira lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac. Ela fala que os volumes dentro de uma reação química são proporcionais aos coeficientes estequiométricos da reação. Vamos lá. Pega aqui no exemplo, ó. O coeficiente estequiométrico é esse número grandão que fica na frente da molécula. Então, ó, se aqui eu tenho 3 moléculas de H2, 3H2, quer dizer que o volume de hidrogênio que eu tenho aqui é de 3 volumes, 3 litros. Se aqui eu tenho 2NH3, 2 moléculas de NH3, quer dizer que o volume de NH3 que eu tenho é de 2 litros. Se aqui eu tenho um N2, ó, não está aparecendo, mas tem um aqui na frente, né? Quando é um, a gente não precisa descrever. Se eu tenho uma molécula de N2, quer dizer que o volume de nitrogênio que eu tenho aqui é de 1 litro, ok? Então, a lei de Gay-Lussac nos afirma isso. O coeficiente estequiométrico, que é o númerozão que está aqui na frente da molécula, ele é proporcional ao volume. Então, olha só esse exemplo, ó. Eu tenho aqui nitrogênio, gás nitrogênio, mais gás hidrogênio, se transformando em gás amônia. Todas as leis volumétricas valem para substâncias que estão no estado gasoso, numa mesma temperatura e pressão. Então, eu tenho a minha equação, ó. Qual é a pergunta do exercício? Se eu tiver 20 litros de gás hidrogênio, quantos litros de amônia eu consigo formar? Gente, a gente não acabou de dizer que o coeficiente estequiométrico é como se fosse o volume? Então, vamos pensar na reação que a gente já tem aqui. Vamos analisar a primeira reação. 3 gás hidrogênio, então, ó, 3H2, estou copiando a reação, hein? São proporcionais a 2NH3. O coeficiente estequiométrico, que é esse numerozão que está aqui na frente, é o volume. Então, o que eu estou dizendo aqui? 3 litros de H2 formam 2 litros de NH3. O que o exercício perguntou? Se eu tiver 20 litros de H2, então se eu tenho 20 litros de H2, quantos litros de NH3 eu vou ter? X. A lei de Gay-Lussac nos permite calcular esse tipo de coisa. Então agora eu vou multiplicar o meio pelos extremos, né? Vou resolver minha regra de 3 aqui, ó. Regra de 3 simples. X vezes 3 vai dar 3x. Igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2, 40. X aqui vai ser igual a 40 dividido por 3. 40 dividido por 3. X aqui vai ser igual a 13,3 litros de NH3. Ou seja, se eu tiver 20 litros de gás hidrogênio, de H2, eu consigo ter 13,3 litros de amônia, NH3. Então, a lei de Gay-Lussac nos permite fazer isso, tá? O coeficiente estequiométrico que tiver na frente da molécula, se todas as suas moléculas forem gasosas e estiverem numa mesma temperatura e pressão, o coeficiente estequiométrico vai ser também o volume daquela substância que você tem na reação. Então, se o coeficiente estequiométrico aqui era 3, quer dizer que eu tinha 3 litros. Se o coeficiente estequiométrico era 2, quer dizer que eu tinha 2 litros. Aí o exercício quis saber, se eu tivesse 20 litros, eu teria X. Lembrando que gás hidrogênio com gás hidrogênio, gás amônia com gás amônia, ok? A segunda lei volumétrica é a hipótese de Avogadro, ou a lei de Avogadro. O que essa lei diz?
volumes iguais ou proporcionais de gases quaisquer. Então vamos com calma. O que ele está querendo dizer? Se eu tiver dois gases, seja qualquer gás que eu quiser, se eles tiverem o mesmo volume, ou se eles tiverem volumes que sejam proporcionais, estando em uma mesma temperatura e pressão, eles vão conter o mesmo número de moléculas. Então, olha só o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu quero dizer não, o que o Avogadro quis dizer. Se eu pego, acompanha no exemplo, ó, peguei dois gases aqui, gás oxigênio, O2, gás flúor, F2. Peguei o mesmo volume, ó, 5 litros, 5 litros. Na mesma temperatura, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius. Na mesma pressão, 1 atm, 1 atm. Se eu tenho volume igual de qualquer gás, na mesma temperatura e pressão, eles vão apresentar o mesmo número de moléculas. Então, se eu falar que o número de moléculas que eu tenho aqui é X, aqui eu tenho X moléculas. Obrigatoriamente, aqui eu também vou ter X moléculas. Ok? Por quê? Porque eles têm o mesmo volume, estão na mesma temperatura, na mesma pressão, então eles obrigatoriamente têm a mesma quantidade de molécula. Lembrando, gente, que molécula é isso aqui tudo. Ó. O2 é uma molécula, F2 é uma molécula. Agora, se o exercício perguntar qual a quantidade de átomos que eu tenho, aí não é a mesma coisa. A quantidade de átomos, você vai pegar aqui, ó, uma molécula de O2 tem quantos átomos? 2 átomos, porque ela tem 2 oxigênios, ok? Então, se eu tiver X moléculas, eu vou ter 2x de átomos. Ah, como assim? Ó, se meu X aqui for 4, então eu vou ter 2 vezes 4 de átomos, ok? Eu pego a quantidade de átomos que eu tenho em uma molécula e multiplico pela quantidade de moléculas totais que eu tenho. No meu exemplo, eu tenho X moléculas. Então, eu peguei a quantidade de átomos de uma molécula, que é 2, multipliquei pelo número total de moléculas que eu tenho, que é X, fiquei com 2x átomos. A mesma coisa vai acontecer aqui no flúor, ó, F2. Quantos átomos eu tenho em uma molécula de flúor? 2 átomos, ó, F2, quer dizer que você tem 2 flúor se ligando aqui. Uma molécula tem 2 átomos. X moléculas vão ter 2x de átomos. Eu pego a quantidade de átomos de uma molécula e multiplico. Aqui, por coincidência, deu a mesma quantidade de átomos, mas a regra não me diz isso, tá? Não é obrigatoriedade ter a mesma quantidade de átomos. A obrigatoriedade é ter a mesma quantidade de moléculas. O que a regra fala é que eu vou ter o mesmo número de moléculas. Se eu tiver volumes iguais de qualquer gás, na mesma temperatura e pressão, eu tenho o mesmo número de moléculas. X moléculas para o O2, X moléculas para o F2. Essa é a regra. Coincidentemente, eles vão ter o mesmo número de átomos, ok? Agora, olha aqui esse segundo caso. Todos os 3 gases aqui, O2, F2 e CH4, eles estão a 0 graus Celsius e 1 atm, ou seja, todos na mesma temperatura e pressão. Ótimo. Eu tenho o mesmo volume? Não. De flúor eu tenho 5 litros, do oxigênio eu tenho 10 litros, do CH4 eu tenho 15 litros. O volume deles é igual? Não é igual, mas o volume deles é proporcional. Todos esses valores aqui são múltiplos de 5. Então, eu vou pegar, ó, o flúor F2, ele tem 5 litros, é o menor volume que eu tenho. Eu vou dizer, então, que aqui eu tenho X moléculas. X moléculas. Não sei, X moléculas. Aí eu vou olhar o oxigênio. O que é o volume do oxigênio? 10 litros. Gente, 10 litros é o que de 5 litros?
É o dobro. Eu dobrei o volume. De 5 litros foi para 10 litros. Então, o que vai acontecer com o número de moléculas? Dobra também. Então, aqui, para o oxigênio, eu vou ter 2x de moléculas. Eu tenho que pegar todas as minhas quantidades em relação aos 5 litros, que é o menor volume que eu tenho, tá? Aí, olha, observa o CH4, eu tenho 15 litros. O que 15 é em relação a 5? O que eu tive que fazer? Eu tripliquei o volume. 15 é 3 vezes 5. Então, se eu tripliquei o volume, eu triplico a quantidade de moléculas. Se para 5 litros eu tenho X moléculas, para 15 litros eu vou ter 3x de moléculas. Tripliquei o volume. Ah, mas por que você triplicou? Porque de 5 litros para 15 litros eu multipliquei por 3. Por que aqui deu 2x de moléculas? Porque de 5 litros para 10 litros eu dobrei, multipliquei por 2. Então, se os meus volumes forem proporcionais, a proporção que o meu volume aumenta ou diminui vai ser a proporção da quantidade de molécula. Se para 5 litros eu tenho X moléculas, para 10 litros eu vou ter o dobro, então 2x de moléculas. Para 15 litros eu vou ter o triplo, então 3x de moléculas. Ah, mas e a quantidade de átomo? A quantidade de átomo não obedece a essa regra. A quantidade de átomo, cada substância vai ter uma. Olha só, O2. Uma molécula de O2 tem 2 átomos de oxigênio, certo? Por isso que é O2, tem 2 átomos de oxigênio. Se eu tenho 2x de moléculas aqui, eu vou ter o dobro, eu vou pegar esse 2, que é a minha quantidade de átomos em uma molécula, e vou multiplicar pela quantidade de moléculas que eu tenho, que é 2x. Então, vai ficar 2 vezes 2x para a minha quantidade de átomos aqui. Aí, para o F2, quantos átomos eu tenho em uma molécula? 2 átomos. Eu tenho 2 flúor aqui. Se eu tenho X moléculas, eu vou pegar esse 2, que é a quantidade de átomos em uma molécula, e vou multiplicar pela quantidade de moléculas que eu tenho, que é X. Então, aqui eu tenho 2x átomos. 2 vezes X vai dar 2x. Aqui, 2 vezes 2x vai dar 4x de átomo. E aqui, uma molécula de CH4 tem 5 átomos. São 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 1 carbono, 5. Então, eu tenho 5 átomos em uma molécula. Mas quantas moléculas que eu tenho aqui? 3x. Então, a minha quantidade total de átomos vai ser 5, que é a quantidade de átomos que eu tenho em uma molécula, vezes a quantidade de moléculas que eu tenho. Quantas moléculas que eu tenho? 3x. Então, vezes 3x. Aí, aqui vai ser a minha quantidade de átomos. 5 vezes 3x, 15x. Ok? Então, observa que a quantidade de átomos, ela não é igual não, e nem proporcional, não tem nada a ver. A lei volumétrica se refere à quantidade de moléculas. Se eu tenho volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu tenho a mesma quantidade de molécula, que foi esse primeiro exemplo aqui. Volume igual, mesma quantidade de molécula. X moléculas, X moléculas. Se eu tenho volumes que são proporcionais, eu vou ter quantidade de moléculas que são proporcionais. Então, se para 5 litros eu tinha X moléculas, para 10 litros eu vou ter 2x, porque eu dobrei o volume. Para 15 litros eu vou ter 3x, porque de 5 para 15 eu tripliquei o volume. Então, eu triplico a quantidade de moléculas, ok? Em relação aos átomos, aí vai de cada molécula. Se a minha molécula tem 2 átomos, eu pego 2, multiplico pela quantidade total de moléculas e acho quantos átomos que tem naquela quantidade, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo da aula é falar um pouquinho das leis volumétricas, tanto da hipótese de Avogadro como da lei de Gay-Lussac, que nos fala em relação aos coeficientes estequiométricos. Espero que vocês tenham curtido.
Até a próxima aula. Valeu!